Você usa essa aliança todos os dias. Provavelmente nem percebe mais que ela está lá. Você coloca pela manhã sem pensar, tira para lavar a louça e coloca de volta. Dorme com ela e às vezes se incomoda que ela está lá. E se eu te perguntar o que esse objeto realmente significa? Você conseguiria responder? O que esse anel no seu dedo diz sobre quem você é e o que prometeu e com quem você fez essa promessa? Deixa eu te mostrar o que você está usando no seu dedo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís Ângelo, psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é ajudar casais em crise a restaurar a conexão no seu casamento, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Se você acredita que o casamento é uma aliança e não apenas um contrato descartável, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos para quem decidiu lutar pelo que construiu. E se ao longo do vídeo isso fizer sentido para você, curte aqui, porque isso me ajuda para que essa mensagem possa alcançar mais famílias que ainda podem ser restauradas. Por que a aliança é de ouro? Essa pergunta parece óbvia demais para ser feita, mas a resposta não é óbvia. Ela carrega um dos ensinamentos mais profundos sobre o que é matrimônio. Prata, platina, bronze. Qualquer metal poderia ser usado para fazer esse anel. Porque a tradição, em praticamente todas as culturas que têm algum senso de sagrado no matrimônio, por que eles escolheram o ouro? A resposta está nas propriedades do próprio metal. O ouro é o único material precioso que não se corrompe. A prata oxida, o cobre enferruja e o bronze vai degradar. O ferro corrói. O ouro permanece. Enterrado por 2000 anos, o ouro sai do solo com o mesmo brilho de quando entrou. Se ele for submerso no fundo do oceano por séculos, o ouro ressurge intacto. Submetido ao fogo, o ouro purifica. Ele não destrói. Essa propriedade não é um acidente, é um símbolo. A aliança de ouro, ela é feita porque o vínculo que ela representa deve ter a mesma natureza. Incorruptível, não degradável pelo tempo, pela rotina, pelo sofrimento ou pela falha humana. O ouro não reage com o oxigênio, que é o elemento responsável pela oxidação de todos os outros metais. Enquanto tudo ao redor envelhece e se degrada, o ouro permanece. Isso é exatamente o que o matrimônio sacramental declara sobre si mesmo. Na simbólica tradicional, a prata representa o humano. A prata ela é bela, é preciosa, mas ela oxida, ela mancha, ela precisa ser polida constantemente para manter o brilho. Sem cuidado, ela escurece. E isso é o amor meramente humano. Ele é belo no início, genuíno, mas sujeito à corrosão do egoísmo, do cansaço e do tempo. Sem cuidado constante, ele escurece. Sem a graça, ele enferruja. O ouro representa o divino, o amor que transcende a natureza humana. De todos os vínculos que o ser humano forma com outros seres humanos ao longo da vida, como as amizades, as sociedades profissionais, as alianças políticas, há exatamente um que exige o ouro: o matrimônio. Não porque o casal seja perfeito, mas porque o vínculo precisa ser incorruptível. A aliança não é de ouro porque o amor é perfeito. Ela é de ouro porque o amor foi chamado a ser maior do que as imperfeições de quem o vive. Há outra dimensão do ouro que pouquíssimas pessoas consideram: a cor dele. O ouro é amarelo, a cor do sol. E o sol, na simbólica sagrada, representa Deus. O sol emite luz própria. Ele não depende de nenhuma outra fonte. Ele é a fonte. A lua, por outro lado, não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Essa distinção é o coração do matrimônio sacramental. O casal não é chamado a ter luz própria, é chamado a refletir a luz de Deus. O amor que os esposos oferecem um ao outro, como a fidelidade, o perdão, o serviço e a permanência, não nasce deles, emana de Deus. Atravessa o vínculo sacramental e brilha no lar através deles. Deus é o sol. O matrimônio é o espelho.
Os cônjuges são a superfície que reflete a luz. Quando o espelho está limpo, quando o vínculo está íntegro, a luz de Deus ilumina a casa. Quando o espelho está rachado, a luz se fragmenta. Nós fazemos promessas o tempo todo. Prometemos chegar na hora, prometemos ligar, prometemos ajudar. Promessas têm peso, mas são revogáveis. Quando a circunstância muda, a promessa pode ser renegociada. Quando o custo é alto demais, a promessa pode ser quebrada, com desculpas, com justificativas, com remorso. Um juramento é diferente. Um juramento é a palavra dada que altera a estrutura da realidade do jurador. Não é apenas uma declaração de intenção, é uma declaração de identidade. Quando um homem ou uma mulher diz: eu te aceito como meu marido, como minha esposa, para amá-lo e respeitá-lo, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe, isso não é uma promessa sobre o futuro. É uma declaração sobre quem essa pessoa é a partir daquele momento. A jura matrimonial é o que eu chamo de juramento biográfico. E é biográfico porque altera a biografia, a história pessoal de quem está fazendo a jura. Antes no altar, a história dessa pessoa é a história de um indivíduo. Depois do altar, a história dessa pessoa é a história de um vínculo. Não existe mais um eu isolado que vai decidir sozinho sobre o próprio futuro. Existe um nós, que tem uma história comum, um destino comum e uma missão comum. E essa mudança não é apenas emocional, ela é ontológica. A palavra dada no altar cria uma realidade nova, da mesma forma que a palavra de Deus criou o mundo. Não é metáfora, é a mecânica do sacramento. Uma das maiores ilusões do divórcio moderno é a ideia de que, ao assinar papéis, a história volta ao zero, como se o juramento pudesse ser desfeito no cartório. O juramento biográfico não funciona assim. A palavra dada permanece inscrita na história de quem a deu, independentemente do que o papel diz. E aqui está o ponto que transforma completamente o peso do juramento. A maioria das pessoas pensa que o juramento matrimonial é feito um para o outro, mas não é. Ou melhor, não é apenas isso. O juramento matrimonial é feito diante do próprio amor. Cristo não é apenas a testemunha do casamento, desse casamento sacramental. Ele é o terceiro elo do vínculo. É ele quem une, não apenas os cônjuges entre si. E isso muda tudo. Se o juramento fosse apenas humano, feito apenas um para o outro, ele teria a força de um contrato humano. E contratos humanos são rescindíveis. Mas o juramento feito diante de Cristo, selado pelo sacramento, é feito perante o amor em uma pessoa. Voltar atrás nessa palavra não é apenas quebrar uma promessa com o cônjuge, é quebrar a própria estrutura da história pessoal. É o fio condutor de quem você declarou ser. O divórcio civil resolve um problema jurídico, mas não desfaz o que é feito no nível do ser. A palavra sacramental permanece inscrita na alma e cobra seu peso, mesmo que ninguém fale sobre isso. Um contrato é baseado na troca. Eu faço minha parte se você fizer a sua. Se você não cumprir, eu não sou mais obrigado a cumprir. É a lógica do mercado aplicada ao amor. E ela parece razoável, até você entender o que ela faz com o casamento. Porque um casamento baseado em lógica contratual só funciona enquanto os dois estão cumprindo. Na primeira crise séria, na primeira traição, na primeira fase de esgotamento, um dos dois descumpre. E o outro usa isso para liberar. Uma aliança é baseada em compromisso unilateral irrevogável, independente do que você faça ou não faça. Eu não desisto de você. Não porque você merece, mas porque eu dei a minha palavra. E a minha palavra define quem eu sou. Isso parece injusto. E é do ponto de vista do contrato. Mas é exatamente o modelo do amor de Deus pela humanidade, que permaneceu fiel
mesmo quando a humanidade não correspondeu. Na aliança do Sinai, Deus não disse, serei fiel se você for fiel. Ele disse, serei fiel, ponto. E quando Israel foi infiel, Deus enviou profetas, não para dissolver a aliança, mas para chamar o povo de volta para ela. Esse é o modelo do matrimônio sacramental. No momento em que você coloca a aliança no dedo do outro e o outro coloca a aliança no seu, algo acontece que vai além da cerimônia, além do vestido e além das fotos. Você se apossa de uma alma, não no sentido de posse como controle, mas no sentido de responsabilidade. Você olhou para aquela pessoa com todas as suas imperfeições, histórias, feridas, potenciais, e disse: eu juro diante de Deus que eu vou ajudar essa alma a chegar ao céu. Não aos filhos, não aos pais, não ao padre. Você jurou a você. Essa é a missão que a aliança de ouro carrega no dedo. Você já notou que a aliança às vezes incomoda? Quando você está fazendo algo que prefere que o cônjuge não veja, quando você está com raiva e quer fugir, quando você sente a tentação de desistir, esse desconforto não é acidente, é a função. A aliança incomoda porque ela é um lembrete físico e permanente de que existe uma alma sob a sua responsabilidade. Que você dê uma palavra que define quem você é. Que o fio da sua história está entrelaçado com o de outra pessoa. E que cortar esse fio tem consequências que vão além daquilo que é jurídico. O desconforto da aliança é a voz da consciência em forma de ouro. A aliança incomoda exatamente quando precisa incomodar, porque ela é a memória do que você prometeu ser nos momentos em que você está prestes a ser menos do que prometeu. E aqui entra uma dimensão que a psicologia moderna não consegue oferecer e que a tradição cristã guarda como um dos ensinamentos mais belos sobre o matrimônio. No matrimônio sacramental, você não casa apenas para ser feliz. Você casa para santificar o outro. Santificar não é tornar o outro religioso, é ajudá-lo a se tornar a versão mais plena, mais madura e mais íntegra de si mesmo, por meio da proximidade, do serviço e da verdade dita com amor, da fidelidade que permanece mesmo quando dói. E o outro, por sua vez, santifica você pelas mesmas vias. Isso transforma completamente a postura diante das imperfeições do cônjuge. Não é ele que tem esse defeito e eu que tenho que suportar. Ele tem esse defeito e eu fui chamado a ser o instrumento da graça que pode transformá-lo. Como marido e como esposa, como alguém que escolheu aquela alma e que serve o Cristo que habita nela. Na tradição cristã, o cônjuge é sacramento de Deus para você. Ele não precisa ser perfeito para ser sagrado. Ele precisa ter sido escolhido. E você precisa servir o Cristo que habita nele. Especialmente quando o Cristo está escondido sob camadas de maturidade, de feridas e de falhas. Deixa eu fazer uma distinção que a maioria das pessoas nunca parou para considerar. Casamento e matrimônio não são sinônimos. Usamos as duas palavras como se fossem a mesma coisa, mas elas descrevem realidades totalmente diferentes. O casamento, no sentido natural, é uma instituição presente em todas as culturas humanas, desde o princípio. Antes de qualquer religião organizada ou antes de qualquer código civil, homens e mulheres se uniam em um vínculo permanente para constituir família, para educar filhos e dar suporte mútuo à existência. É uma instituição de direito natural, que nasce da própria estrutura do ser humano, não de uma lei arbitrária imposta de fora. O casamento natural é real, é válido, é precioso, mas ele opera com recursos da natureza humana. E a natureza humana, como discutimos no vídeo anterior, ela é ferida. Ela é limitada pelo egoísmo, pela concupiscência e pelo orgulho. O amor humano, ele é belo, mas ele tem um limite. O amor humano é água, limpo, necessário e vital.
mas tem a temperatura do ambiente. Ele esfria quando o ambiente esfria e ele aquece quando o ambiente aquece. Segue o fluxo mais fácil e, eventualmente, se não cuidado, evapora. O matrimônio sacramental é o mesmo vínculo natural, mas elevado por Cristo a uma dignidade nova. Quando dois batizados se casam, algo acontece que vai além do contrato civil e além do sentimento humano. Cristo se torna o terceiro elo do vínculo, não como metáfora, mas como realidade sacramental. O matrimônio passa a comunicar uma graça específica, chamada na tradição de graça sanante e graça elevante. A graça sanante cura a natureza ferida, que a natureza ferida estragou. Então, opera onde o egoísmo bloqueou o amor e transforma o impulso de agir em capacidade de permanecer. A graça elevante eleva o amor natural ao patamar do amor de Cristo. Torna possível amar quando não se sente, perdoar o imperdoável e ficar quando tudo diz para você ir. Esse é o vinho das bodas de Caná. Cristo transforma a água da rotina, do amor que esfriou, da convivência que desgastou, da intimidade que se perdeu, no vinho novo do amor, que vai além da natureza. E a diferença entre casamento e matrimônio é a diferença entre operar com recursos próprios e operar com a graça de Deus. Ambos são reais, mas apenas um tem acesso ao que está além da natureza. E com isso aparece no dia a dia, na lógica do casamento, como contrato, por exemplo. Eu me esforço se você se esforçar. Quando um para, o outro para. Eu perdoo se você se arrepender suficientemente. O perdão é condicionado ao desempenho do outro. Eu fico enquanto valer a pena. A permanência depende do balanço de satisfação. Se o amor acabou, acabou. O sentimento determina a validade do vínculo. Na lógica do matrimônio como aliança é diferente. Eu me esforço porque é minha missão, independente do que você faça. A fidelidade é unilateral. Eu perdoo porque recebi da graça o que não tenho por natureza. O perdão vem de uma fonte que não se esgota. Eu fico porque dei a minha palavra e minha palavra define quem eu sou. A permanência é identitária. Se o sentimento acabou, é sinal de que preciso da graça, não de que o vínculo também acabou. O sentimento informa, mas não determina. Não estou dizendo que o matrimônio é para ser tolerado em qualquer circunstância, inclusive de agressões físicas, por exemplo. Estou dizendo que a lógica da aliança é radicalmente diferente da lógica do contrato e que essa diferença determina como o casal atravessa a crise. O sacramento não se desfaz pela infidelidade. Seria estranho que a graça desaparecesse exatamente quanto mais é necessária. Em situações de crise profunda, especialmente após uma traição, uma prática simbólica poderosa é mandar polir ou trocar as alianças. O polimento da aliança de ouro é literalmente a remoção das marcas do tempo de uso e do desgaste, para que o metal volte ao seu brilho original. Simbolicamente, é o gesto de dizer: o vínculo passou pelo fogo e o ouro sobreviveu ao fogo. As marcas do sofrimento existiram, mas o metal incorruptível permaneceu. E esse metal brilhante que sai do polimento é o mesmo que entrou, porém mais purificado, renovado e mais consciente do que é. Esse gesto não tem eficácia mágica, e é importante dizer isso com clareza. Polir a aliança sem renovar o compromisso interior é apenas uma manutenção da joalheria. O que confere o significado do gesto é que ele seja acompanhado de uma renovação consciente da jura matrimonial. O gesto físico desse polimento, ou a troca da aliança, deve ser acompanhado de um momento de renovação consciente do seu juramento. Não precisa ser nada público, mas precisa ser real. Dois adultos diante da cruz, retomando a palavra que foi dada, reconhecendo o que foi quebrado,
reconhecendo que o vínculo, mesmo ferido, permaneceu e reafirmando com plena consciência do custo a decisão que você teve de permanecer. Esse momento não apaga a história do sofrimento, não simula que a traição não aconteceu. Ela faz algo mais profundo, insere um marco novo na biografia do casal. Um ponto onde a história não termina com a ferida, mas continua transformada pelo que atravessou. Então, o que é a aliança de ouro? É o único objeto que você usa todos os dias, cujo significado é sobrenatural. E é a memória física de um juramento biográfico, que uma palavra que reescreveu sua história e declarou uma alma sob sua responsabilidade. É o símbolo de um amor que foi chamado a ser incorruptível. Não porque você é perfeito, mas porque o ouro que simboliza é. E a lembrança de que você não opera sozinho, que o mesmo Deus que transformou a água em vinho nas bodas de Canaã está disponível para transformar a água fria do cotidiano no vinho novo do amor, que vai além da natureza humana. Quando você olhar para sua aliança hoje e ela incomodar você, não tire, ouça. Ela está te dizendo algo sobre quem você prometeu ser. E talvez esteja na hora de voltar a esse alguém. Você não usa o ouro porque o seu amor é perfeito. Você usa o ouro porque o seu amor foi chamado a ser maior do que você. Se esse vídeo tocou algo real em você, eu quero te fazer um convite prático. Hoje, não amanhã, não semana que vem, agora, olhe para sua aliança e pergunte: o que eu estou honrando com essa aliança? Ou o que eu estou deixando de honrar? Essa pergunta feita com honestidade já é o começo da renovação. Aqui no canal, nós continuamos construindo a base que o seu casamento precisa. Não com promessas fáceis, mas com verdades que transformam. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esse conteúdo.